Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar da área familiar. Nós já aprendemos qual é a nossa identidade, nós já descobrimos qual é a nossa identidade, nós já cuidamos da nossa área espiritual, da nossa área emocional e da nossa área física. Primeiro lugar é sempre Deus. Deus é prioridade, Deus tem que ser primeiro na nossa vida. Depois vem eu como pessoa, então por isso que eu tenho que cuidar da minha área espiritual, emocional e física, para eu estar fortalecida, para aí sim eu poder ajudar outras pessoas. Então por isso que primeiro começa a área espiritual, que é a área que nos conecta a Deus. O principal, né? Descobrir a nossa identidade, quem nós somos, que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. E o próximo passo vem nós cuidarmos de nós, porque uma pessoa ferida, ela não tem como ela ajudar outras pessoas. Então a gente precisa, em primeiro lugar, cuidarmos de nós mesmos, priorizar a nossa vida, cuidar para que a gente venha ser curado, a gente venha ser liberto, a gente venha ser transformado. Porque se há mudança de mentalidade, nós não podemos continuar com a mentalidade antiga, é uma nova mentalidade. Eu só vou poder ensinar algo diferente para alguém se eu tiver uma nova mentalidade. Se eu tiver uma mentalidade antiga, eu não vou conseguir ensinar algo novo. Então agora eu já passei por esse processo, eu já me esvaziei do meu passado, já ressignifiquei a minha vida, já cuidei do meu emocional, já cuidei do meu físico, já cuidei do meu espiritual, eu já estou conectada com Deus, vivendo essa intimidade com Deus, tendo um relacionamento com Deus. Agora essa bagagem que eu desenvolvi, agora eu vou passar para a minha família, que a minha família é a base. Se eu não tiver uma família estruturada, uma família fortalecida, eu não vou conseguir progredir, eu não vou conseguir continuar com essa nova mentalidade. Eu vou caminhar um pouco e vou cair, eu vou caminhar um pouco e vou cair, eu não vou conseguir ir para frente. Eu sempre vou ficar travada, mesmo que eu já desbloqueei, já quebrei todos os bloqueios que impediam eu de ir para frente, para eu mudar a minha mentalidade, mesmo que eu tenha quebrado esses bloqueios, ainda não vou conseguir progredir se a minha família estiver bagunçada, desestruturada. Então eu preciso nesse passo agora, a área familiar, cuidar da minha família. Tudo que eu aprendi até agora, eu vou passar para os meus familiares. Isso não importa se eu sou casada, vivo com meu esposo e com meus filhos, ou se eu moro na casa dos meus pais, com meus pais e irmãos. O ambiente familiar, as pessoas do meu convívio, da minha família que estão na mesma casa, no mesmo lar. Então eu tenho que passar tudo o que eu aprendi para que a minha família venha a ser estruturada, que a minha família comece a cuidar, descobrir a sua identidade em primeiro passo, depois cuidar da área espiritual, cuidar da área emocional, cuidar do físico, que aí junto, já diz o ditado, né? A união faz a força. Se a minha família tiver tudo no mesmo espírito, no mesmo propósito que eu, nós vamos ir muito longe. Mas se eu for sozinho, eu sempre vou tender a cair. Eu não vou conseguir prosseguir. Eu não vou conseguir prosperar em nenhuma área da minha vida. Então eu preciso fortalecer a minha família. E quem ensina aprende mais. Se eu aprendo algo e não pratico, eu esqueço. Agora, quando eu ensino, eu aprendo 2 vezes. Porque eu vou colocando em movimento, tudo que eu aprendi eu vou colocando em movimento, então eu aprendo mais, eu aprendo 2 vezes. Se eu aprendi algumas coisas, se eu ensino, eu vou aprender mais. Toda vez que a gente está ensinando, a gente está aprendendo algo. Posso ter um material, posso ter analisado todo o material, mas quando eu vou ensinar, eu aprendo coisas que parece que nem tinha percebido e eu acabo aprendendo. Porque vai ficando mais vivo na minha mente, na minha memória. Então, agora esse passo da área familiar, prioridade foi eu, agora entra a minha família. Eu fortalecer a minha família. Depois que eu fortalecer a minha família, eu vou estar estruturada, eu vou estar emocionalmente bem para eu prosperar em qualquer área da minha vida. Para eu ser uma pessoa para desfrutar financeiramente, com a família, no lazer, onde quer que eu esteja, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu vou prosperar. Porque agora eu vou ter uma mentalidade nova, eu tenho uma mentalidade nova, eu penso diferente, eu não sou prisioneira de coisas, não sou prisioneira do medo, eu não sou prisioneira de julgamentos de pessoa, eu não sou prisioneira do meu passado, eu não sofro com coisas do futuro. Eu não sofro com o passado, né, que são cargas, não sofro com o passado, que são cargas. Eu não sofro com o excesso de presente, que é o estresse.
e eu não sofro com o excesso de futuro, que é a ansiedade. A ansiedade é sofrimento de coisas futuras, porque agora eu sou uma pessoa resolvida, eu sou conectada com Deus, eu estou vivendo uma vida espiritual, eu tenho intimidade, relacionamento com Deus. Então a minha mentalidade é totalmente diferente. Eu sei que eu sou filha amada do Pai, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E tudo isso que eu aprendi, agora eu vou passar para a minha família, para fortalecer a minha família. E juntos nós vamos ir muito longe, a gente vai prosperar em todas as áreas da nossa vida. Porque Deus, Ele não fez ninguém para ser infeliz. Deus não me fez para eu ser derrotada, e nem a minha família para ser derrotada. Que a família é o projeto original de Deus. Foi Deus que fez a família lá quando Ele criou Adão. Ele falou que não é bom que o homem esteja só, então Ele criou Eva. Foi Deus que planejou a família, então a família é algo precioso para Deus. E se eu cuido da minha família, se eu estruturo a minha família para viver de acordo com a vontade de Deus, para vivermos o propósito de Deus, então eu estou servindo a minha família. E Jesus, Ele veio para servir e serviu, e nós aprendemos como lição servir. Então, se eu estou servindo, eu já estou começando a cumprir o meu propósito. E agora, nesse processo, já está claro na minha mente qual é o meu propósito. Nós já vimos nos vídeos anteriores que o nosso propósito, aquilo que Deus planejou para a nossa vida, ele está na onde eu tenho mais medo, mais bloqueio. Lá onde que eu não quero ir de jeito nenhum, é lá que está o meu propósito. E como que eu venço o bloqueio? Eu já expliquei nos vídeos anteriores. Se quiser ver nos vídeos anteriores, tem um vídeo sobre como descobrir a identidade. Tem o vídeo da área espiritual, da área emocional e da área física. Só ver no meu perfil que tem todo o passo a passo para a gente cuidar, para a gente chegar até aqui hoje, cuidar da área familiar, estruturar a nossa família. Então, como nós já vimos, nós já estamos firmados, nós já sabemos que a família é projeto de Deus. A família não é projeto do homem, não é projeto de alguém, é projeto de Deus. E Deus, Ele ama a família, Ele quer a família estruturada, Ele quer a família firmada nele. E quando eu desejo viver o propósito de Deus, viver aquilo que Deus planejou para a minha vida, e se a minha família está no mesmo propósito, no mesmo espírito, ninguém nos trava. Ninguém vai nos travar, não é medo, porque nós somos todos firmados na palavra de Deus. Medo nenhum vai nos travar, nada vai nos travar. Mesmo que a gente venha passar por lutas, a gente vai continuar com a mesma fé, sabendo, a gente sabe quem está conosco, a gente sabe quem caminha conosco todos os dias. Então isso é a parte de ter uma família fortalecida. Por exemplo, só vou dar um exemplo, por exemplo, assim, eu saio para trabalhar, vamos supor, eu trabalho fora, eu saio para trabalhar. Eu estou cheia de gás, cheia de energia, milhões de projetos na minha cabeça, coisas para eu colocar, para praticar, para mim viver o propósito de Deus. Estou toda animada, só empolgação, com a minha energia lá em cima, só empolgação. Eu chego em casa, é briga, discórdia, desavença, tudo a casa bagunçada. Eles vão acabar sugando a minha energia boa e eu vou acabar desanimando. Sempre vai acontecer assim, eu me encho de energia boa, me encho, faço exercício físico e me encho de energia boa, fico toda animada, saio, quando eu volto, aquele ambiente tudo bagunçado ali, eles acabam sugando a minha energia, eu fico sem energia, não consigo para frente. Então é aquele efeito que eu vou e caio e nada acontece na minha vida. Por isso que acontece de muitas pessoas não conseguir caminhar para frente, não conseguir se desenvolver. É porque além da vida tá toda bagunçada, a família tá toda bagunçada. É como uma casa. Imagina se você tem documentos importantes numa casa e aquela casa está toda bagunçada, você não consegue encontrar nada naquela casa. Então você precisa organizar a casa. Também posso usar como exemplo uma empresa. Alguém monta uma empresa e a empresa é uma bagunça, é a área financeira da empresa com a área de produção, tudo bagunçado, que ninguém sabe nada ali, tá tudo bagunça. Tem como essa empresa prosperar? Não tem como essa empresa prosperar. Essa empresa só vai prosperar se ela estiver em ordem, se ela tiver um propósito, se ela tiver um objetivo, se ela tiver cada pessoa nas funções certas, cuidando de cada função, cada setor organizado. Então a empresa, para ela progredir, para ela prosperar, tem que ser organizada. E na nossa vida, na nossa família, é da mesma forma. Para a gente poder prosperar em todas as áreas da nossa vida, nós temos que ter
uma família, uma casa, um lar organizado. Para aí sim a gente poder prosseguir, de poder desfrutar, que o próximo passo vai ser o tempo do desfrute, porque a nossa vida tem que ser um desfrute. O trabalho tem que ser um desfrute, a área de lazer tem que ser um desfrute, tudo que eu for fazer, se eu vou servir alguém tem que ser um desfrute, tudo tem que ser um desfrute. Mas eu só vou poder desfrutar quando eu saio de casa bem e eu chego em casa, tá melhor ainda. Já não sei, com certeza todas as pessoas já ouviram falar que tem muitas pessoas que saem de casa, não tem nem vontade de voltar para casa, de tão ruim que é em casa. Não, a gente tem que ser assim, ó. Eu saio de casa, eu tenho que querer voltar para minha casa, que é maravilhoso estar com a minha família. Então, o sentimento desse desfrute é esse. Eu anseio estar com a minha família, porque é maravilhoso estarmos juntos. Porque a família é o projeto de Deus. Então, assim que tem que ser o nosso coração, assim que tem que ser o nosso pensamento. Porque nós temos nova mentalidade, nós temos uma mentalidade de acordo com a vontade de Deus. Nós buscamos viver e viver em obediência a Deus. Praticar o que nós aprendemos com Deus. E muito importante para a gente ter uma nova mentalidade é praticar a leitura diária da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, tudo que a gente precisa está aqui. Como educar filho está aqui. Como ganhar dinheiro está aqui. Como cuidar da família está aqui. Como ir bem nos estudos está aqui. Aqui é um manual completo para a nossa vida. A palavra de Deus é um manual completo. Então a gente precisa gastar tempo para estudar as Escrituras. E a Bíblia é o livro mais atual que existe. Mesmo sendo um livro tão antigo, ele é atual, porque ele tem tudo que nós precisamos. Até para a gente poder organizar a nossa família, tem aqui na palavra de Deus. Então tem tudo que nós precisamos aqui. Então a gente tem que desenvolver hábitos. Hábitos de ler a palavra de Deus. Por exemplo, quando eu tinha uma mentalidade antiga, eu tinha hábitos ruins. Tem pessoas que têm vício de fumar, vício às vezes de beber demais. Então, qualquer vício que seja ruim, às vezes nem só vício mesmo nesse sentido, outros tipos de vícios. Não precisa ser vício de cigarro, vício de bebedeira, nem precisa ser isso. Outros vícios que nos atrasem. Então, eu tenho que trocar vícios por hábitos bons, porque quando a gente deixa algo, a gente tende a fraquejar. Por exemplo, uma pessoa que fuma, ela para de fumar, se ela não arrumar algo para preencher aquele vazio do cigarro, ela tende a fraquejar e voltar. Então eu tenho que trocar aquele hábito do cigarro por outro hábito. Então pode entrar aqui a leitura da palavra de Deus, trocar um vício e colocar o vício da leitura da palavra de Deus. Então eu sempre tenho que trocar. E se eu tenho um hábito, ele leva mais ou menos, depende do hábito, ele vai levar mais ou menos 20 dias para eu desapegar-se dele, para eu trocar, dar um reset na minha cabeça, trocar por um novo hábito. Então eu tenho que respeitar esse tempo para me ir progredindo e passar para um novo hábito. Mas é bom sempre, se eu tenho um hábito que não é bom, eu trocar por um hábito que é bom, porque eu vou preencher aquele vazio daquele hábito que estou deixando, trocar um pelo outro. Deixar aquele que é ruim, que me atrapalha, e pegar um que é bom. Por exemplo, ficar muito tempo na televisão, vendo coisas que às vezes é inútil, não acrescenta nada. Eu posso trocar esse tempo para fazer um exercício físico, para ler a palavra de Deus ou para conversar com Deus. Se eu estou trocando um hábito que não é bom, que só me atrapalha, que às vezes a televisão é tão tóxica, só tem coisas às vezes ruins. Jornal que não dá nem para acreditar muitas vezes, que parece só mentira, que vende mentira, nossa mídia hoje em dia, né, do jeito que tá. Então trocar esses hábitos que são ruins e colocar no lugar um hábito que é bom, porque eu preciso preencher. Se eu troco, vai ficar um vazio, eu preciso preencher esse vazio para eu poder me fortalecer. E daí a gente vai colocando junto com nossos familiares, vai praticando junto, porque unido é mais fácil da gente crescer. Unido, a união faz a força, né? Então mais fácil da gente viver o propósito de Deus e cuidar de todas as áreas, começar a ler a palavra de Deus junto, a ter momentos de oração junto, buscar viver mesmo o que está na palavra de Deus, pôr em prática. Aí sim nós vamos estar fortalecidos para a gente começar a desfrutar, para a vida não ser mais um peso, mas para a vida ser um desfrute, que a gente não vai mais precisar correr atrás da felicidade. A felicidade vai estar em nós. Não precisa mais correr atrás das coisas,
Porque o mundo, às vezes, ele vive num desespero, por correr atrás de diversão, correr atrás da felicidade, um desespero, porque sempre está faltando algo dentro de nós. Se a gente não tem, se Deus não preenche esse vazio, sempre vai estar faltando algo, a gente precisa correr atrás. Mas agora, quando a gente muda a nossa mentalidade e começa a caminhar com Deus, ter intimidade com Deus, Deus preenche esse vazio, que a gente não precisa mais correr atrás dessas coisas do mundo. Deus, ele nos preenche, e tudo que for bom para nós, Deus vai trazendo para a nossa vida, vai nos aproximando. E tudo aquilo que Deus sabe que não é bom para as nossas vidas, ele vai nos convencendo o nosso coração a deixar para trás. Às vezes tem muitas pessoas que pensam que uma pessoa que é um seguidor de Jesus, que tem uma vida chata, que ele tem que deixar coisa. A gente não deixa nada com tristeza. A gente deixa, tudo que a gente deixa para trás para seguir Jesus, a gente deixa com amor. Porque quando a gente vai para Jesus, a gente não tem que mudar, se transformar para ir para Jesus. A gente vai para Jesus do jeito que a gente está. Que Jesus, ele fala que ele não veio para os bons, para os sarados, ele veio para os que estão doentes. E se ele veio para os que estão doentes, a pessoa não precisa se curar para ir para Jesus, né? A pessoa vai do jeito que ela está. Por isso que nas igrejas muitas vezes tem pessoas com defeito, acontece falha nas igrejas, porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, de pessoas com falhas, e uma boa parte das pessoas que vão chegando estão com todas as suas imperfeições. E é lá que a gente vai tratar. Então eu não deixo nada. Eu não sou obrigado a nada. Para seguir Jesus eu não sou obrigado a nada. Tudo que eu deixo é por amor. E o Espírito Santo, ele vai tratando no nosso coração tudo aquilo que ele sabe que não faz bem pra gente. Ele vai tratando no nosso coração. Quando vê, a gente decide, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso. Mas a gente deixa, não mais com tristeza, a gente deixa porque a gente sabe que aquilo não faz mais bem para nossa vida. Mas primeiro o Espírito Santo nos convence que aquilo não faz bem. Então não tem todas as pessoas que queiram vir para Jesus, que queiram conhecer Jesus de perto, que queiram ter uma nova mentalidade, uma mentalidade aberta para ver o que Jesus tem. Não precisa temer a nada, não precisa pensar que vou ter que deixar um monte de coisa, você não precisa deixar de nada, só precisa ir para Jesus com o coração aberto. Tudo que você precisar deixar para trás por amor a Jesus, ele vai convencer no teu coração e você vai deixar com amor, não vai ser com pesar, com amor. Eu já deixei muitas coisas de fazer por amor a Jesus, mas eu não tenho sofrimento por nada que eu deixei. Não me faz diferença nenhuma tudo que eu deixei. Foi bom até, porque hoje em dia eu não sou prisioneira a nada. As pessoas dizem que os seguidores de Jesus são prisioneiros, têm a mente travada, são prisioneiros, que não podem fazer nada. Não, mas é o contrário. Eu sou livre. Eu não sou prisioneira, eu sou livre. Prisioneiro é aquela pessoa que precisa de algo para ela ser feliz. Ela precisa de algo. Por exemplo, pessoas que gostam de fumar, pessoas que têm o vício de fumar. A pessoa vai estar bem quando ela está fumando, então ela é prisioneira do cigarro. Pessoa que gosta de beber cerveja, beber qualquer bebida alcoólica, ela só vai estar bem se ela estiver bebendo, se ela estiver com uma latinha na mão bebendo. Então essas pessoas sim são prisioneiras. E eu sou livre porque eu não preciso de nada disso. Eu posso ficar feliz, pular, cantar, fazer o que eu quiser, sem nada disso. Então eu sou totalmente livre. E foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Está aqui na palavra de Deus, que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então quando a gente começa a seguir Jesus, a nossa mente fica totalmente aberta. A gente deixa todas as prisões. Por exemplo, horóscopo, superstições. São coisas criadas pelo homem, que não tem nenhum valor, tipo assim, se for para levar pela parte de Deus, não foi criado por Deus, é coisas criadas pelo homem. E são coisas que vêm aprisionar pessoas, por exemplo, superstições, quando eu era criança. Até a minha adolescência, porque eu conheci Jesus a partir dos meus 33 anos de idade, que eu conheci Jesus. Que Jesus me transformou a minha vida, que eu mudei de mentalidade, com 33 anos. Então, antes, superstições, por exemplo, tinha muitas coisas que eu não podia fazer por causa da superstição, que eu achava que isso ia trazer mal para minha vida. É só superstição, não tem base nenhuma científica, não tem base nenhuma. Então, é só coisas
que vem para nos aprisionar. Hoje em dia eu não acredito em superstição, porque não faz sentido. Se eu acredito em Deus, não faz sentido eu acreditar em amuletos da sorte, em superstições, em horóscopo. Essas coisas não faz sentido. São muitas vezes só religiosidade, coisas que a gente leva e acha que se eu fizer tal coisa vai acontecer algo comigo. Se eu não tiver um amuleto, eu não vou ter sorte. Se fizer isso, é prisões. Isso são prisões para a nossa vida. Então, por isso que quando a gente muda de mentalidade, a gente começa a viver esse passo a passo para mudar a nossa mentalidade, a nossa mente se abre, porque todas essas prisões a gente se liberta delas. A gente entende que não faz nenhum sentido. Se eu creio em Deus, Ele é o suficiente para a minha vida, Ele é a base para a minha vida. Não é amuletos da sorte, não é superstições que vai travar, não é um horóscopo que deu ruim para mim que vai atrapalhar a minha vida. Então, essas coisas, a gente se liberta dessas coisas. Então, quando a gente muda de mentalidade, por isso que é mudança de mentalidade, porque a gente começa a pensar diferente. Muitas coisas que nos aprisionavam não nos aprisionam mais. A nossa mentalidade ela muda totalmente. E a nossa cabeça fica mais vazia, porque todo esse excesso de coisas desnecessárias a gente não carrega mais, a gente deleta, ressignifica e tem uma mente nova para viver o que Deus tem, para viver o propósito de Deus, para ser verdadeiramente feliz, para ser pessoas realizadas, realizar sonho, prosperar em todas as áreas. E também prosperar financeiramente, porque Deus ele nunca falou que um filho dele, com um servo dele, com um seguidor de Jesus tem que ser pobre. Os homens mais ricos da palavra de Deus eram servos de Deus. Por exemplo, se usar Salomão, se usar Jacó, se for para usar Abraão, eram homens que, segundo a palavra de Deus, eram homens ricos e eram servos de Deus. Salomão era super inteligente, servos de Deus. Então, a gente vê aqui na palavra, no decorrer da palavra de Deus, que os homens de Deus, eles eram ricos. Então, Deus ele não tem nada contra a riqueza. Deus não diz que eu tenho que ser pobre para servir a Deus. Eu tenho que ser, sim, desapegada das coisas materiais. Porque se Deus me dá com abundância, eu tenho que ter um coração bom, generoso, para ajudar quem precisa. Então, por isso que eu tenho que ter o desapego. A partir do momento que eu sou desapegada das coisas materiais, se alguém precisar, eu vou ajudar. Mas agora, se eu sou apegada ao bem material, se alguém precisa, eu não tenho coragem de abrir mão de algo, do material, para me ajudar o próximo. Mas se eu sou desapegada, eu abro mão tranquilamente. Então, Deus ele não é contra eu prosperar financeiramente. Deus é contra o apego ao bem material. As pessoas, hoje em dia, tem muitas pessoas muito ricas que são servos de Deus, porque elas são desapegadas do bem material. Então, o que Deus não aceita é o apego. Não se eu tenho bastante ou se eu tenho pouco, mas é o apego. Porque às vezes tem pessoas que têm quase nada e são mais apegados que quem tem muito. Então, o apego não é a quantidade, o apego eu tenho que trabalhar para me ser diferente, trabalhar a minha mente, o meu jeito de ser para ser diferente. E a partir do momento que eu começo a mudar a minha mentalidade, até nisso eu vou desapegar, porque eu vou saber que eu não sou dona de nada, que eu só sou um mordomo das coisas de Deus, que tudo é de Deus, eu só sou um mordomo que eu cuido das coisas de Deus. Até o jeito de falar eu vou mudar, que tudo aquele sentimento de posse, eu vou começar a falar diferente. Por exemplo, a minha casa, eu não vou usar esse termo, a minha casa, a casa que eu estou desfrutando. Os meus bens, não, os bens que eu estou desfrutando, que eu já vou desapegando das coisas, deixando o apego das coisas de lado. Então, eu tenho que começar a trabalhar meu coração em todos os sentidos. É claro que isso, às vezes, ele vai demandar de mais tempo, não vai ser de imediato. Tem coisas que, com o tempo, a gente tem que ir virando um hábito na nossa vida, de falar diferente, como nós já vimos anteriormente. A gente mudar o jeito de falar, a gente, em vez de ser negativo, só lançar palavras negativas, a gente lançar palavras positivas, sempre olhar para o positivo, não olhar para o negativo. Quando a gente olha para algo negativo, o negativo cresce. Quando eu olho para o lado bom cresce. Então, eu sempre olhar para o lado bom. E sempre lançar palavras boas, porque palavra tem poder. E quando eu lanço palavras negativas,
eu estou lançando algo negativo para a minha vida, ou se for para outras pessoas, para outras pessoas. Então aqui eu tenho que mudar o meu jeito de falar. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Tem muitas pessoas, às vezes, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não nasci para isso. Já tá declarando que não consegue, é claro que não vai conseguir. E isso acontece porque as pessoas são travadas, não conseguem prosperar. Nenhuma área, não consegue prosperar na família, não consegue prosperar emocionalmente, não consegue prosperar espiritualmente, não consegue prosperar até no físico, porque é cheio de dor, de enfermidade, de um monte de coisa, por causa de muitas vezes das próprias palavras que saem da boca. Que em vez da pessoa lançar a palavra de bênção, lança a palavra de maldição, palavra que vem atrapalhar. Então tudo isso é um processo, e eu começar a adquirir novos hábitos para minha vida, trocar um hábito ruim por um hábito bom, sempre foi nessa troca, deixo esvazia minha mente daquele hábito ruim e começo no hábito bom, para eu ir mudando. Por isso que é mudança de mentalidade. E claro que tem coisas que vai levar mais tempo, o processo vai ser mais longo para a gente conseguir finalizar, mas é tudo praticar, a gente nunca pode parar, a gente tem que sempre prosseguir, sempre prosseguir. Se a gente parar, acaba esfriando. Então sempre estar unido com a família, unido com pessoas, sempre buscando como um braseiro, sempre esse braseiro aquecido, nunca se afastar para a brasa apagar. Sempre estar unido ali, aquecido, e nunca parar, sempre prosseguir, usar toda a energia boa para prosseguir. Se conectar com pessoas que estão acima, fazer network com pessoas que estão acima, para a gente estar naquele ambiente, energia boa, energia positiva, para a gente sempre ir crescendo. E a gente nunca pode não ter humildade no coração de não querer aprender com as pessoas. Tem que saber sim, que sempre tem pessoas que sabem mais do que a gente. E sempre se conectar com as pessoas que sabem mais, começar a ver o que as pessoas seguem mais, o que eu quero fazer, qual é a minha área, o que eu vou me dedicar, começar a se conectar com a pessoa da minha área para eu aprender com elas, elas estão na frente para eu aprender com elas. E nunca perder tempo, parar para ficar criticando outras pessoas. Que quando eu vou criticar alguém, eu desço abaixo da pessoa. Sempre assim, ó, eu estou numa posição. Se eu vou criticar alguém, eu desço abaixo da pessoa. Porque eu tenho que parar para criticar. Quando eu paro para criticar, eu desço abaixo da pessoa que eu vou criticar. Sempre vou estar abaixo dela. Então, se alguém me critica, isso é muito no meio digital, nas redes sociais. Tem que começar a mostrar a cara, tem que começar a fazer algo digital, sempre vai aparecer aquelas pessoas para criticar. Então, todas aquelas pessoas que vêm para criticar, eles sempre vão vir abaixo de mim, então não tem que se preocupar. Se a pessoa que está abaixo de mim, por que eu vou me preocupar com alguém que está abaixo de mim? Vou saber, a pessoa pode até estar acima de mim, mas a partir do momento que ela vai me criticar, ela desce abaixo. Que até para a gente ver uma lógica agora, isso é de Deus. Uma lógica. Os comentários, se eu coloco um vídeo, uma foto, os comentários sempre estão abaixo. Eles nunca estão em cima, né? O comentário sempre está abaixo. Então, se a pessoa vai comentar algo negativo, ela sempre vai ter que descer embaixo. Então, se a pessoa vai falar algo de bom, ela não quer te atrapalhar, ela está te impulsionando, ela está te ajudando. Mas quem vai criticar, se ele estiver acima, ele vai descer abaixo de você para criticar. Então você é da mesma forma, se você está acima de alguém, e se você vai criticar alguém, você vai descer abaixo. Então por isso que a gente não deve se importar com críticas, com julgamentos. Isso a gente tem que usar como bagagem para a gente ir mais longe, usar como energia, usar essa energia, converter essa energia ruim em energia boa para a gente ir mais longe. Nós já aprendemos a ressignificar. Se alguém lança sobre as nossas vidas algo que é ruim, negativo, a gente converte energia, pega essa energia ruim e converte em energia boa e vai mais longe. A gente sempre usar, né, toda energia ruim que jogam sobre a gente para nos atrapalhar, a gente pega ela e converte em energia boa para a gente impulsionar, para a gente ir mais longe. Nunca parar por causa de crítica, nunca ficar triste por causa de crítica, se magoar por causa de crítica, porque agora nós temos nova mentalidade, nós sabemos quem nós somos, nós estamos conectados direto com o Pai,
O Pai, ele fala que nós somos mais do que vencedores. Se o Pai te escolheu, se o próprio Deus te escolheu, por que você vai parar por crítica de alguém? Por que você vai parar por causa de julgamento de alguém? Por causa de rejeição, por causa de falta de amor de alguém? Por que você vai parar? Você foi escolhido por Deus. Foi Deus que te escolheu. Então não deixe ninguém te parar. Se alguém falar algo que seja bom para você, pega essa energia boa e vá para frente. Mas se alguém falar algo negativo, nem olhe para trás. Continue o teu percurso, só usa essa energia, ressignifica e vai para frente. Se você quer realizar os seus sonhos, você quer prosperar em todas as áreas, se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver o teu propósito, é assim que tem que ser. É nova mentalidade em tudo. Pensar diferente, ser diferente, agir diferente. Pensar, ser e agir. Pensar, ser e agir. Pensar, só pensar e não vai ter diferença. Eu tenho que pensar diferente, ser diferente como pessoa, e a minha ação também tem que ser diferente, ser tudo diferente, ser nova pessoa. Por isso que Jesus fala que a partir do momento que a gente conhece Ele, se entrega a Ele, a gente tem que nascer de novo. Aquela velha pessoa não tem como ela continuar. Nascer de novo, é nascer por quê? Mudar a mentalidade. A gente tinha uma mentalidade antes, agora temos uma nova mentalidade. Mudou a mentalidade, é uma nova pessoa. Nasceu de novo, zerou, né? E aqui nós vemos esse passo a passo. Identidade. Eu morri para a velha pessoa, vou nascer de novo. Então, se eu nasci de novo, agora eu vou descobrir a minha identidade com uma pessoa que nasceu de novo. Descobri a minha identidade, me conectei com Deus, cuidando da minha área espiritual, zerei o meu passado, cuidando da minha área emocional, ressignifiquei, deixei todos os bloqueios para trás e estou seguindo em frente zerada, nascida de novo, zerada. Uma criança que nasce é zeradinha, né? Zerada. Cuidei do meu físico, porque se eu nasci de novo tem que ter um físico fortalecido. Então cuidei do meu físico, não estou comendo de qualquer jeito, estou cuidando do que eu como. Então eu nasci de novo. Então Jesus, o próprio que está aqui na escritura, que Jesus fala que a gente tem que nascer de novo. Então mudança de mentalidade é nascer de novo. É ser uma nova pessoa, ser totalmente diferente, que muitas pessoas que nos encontrar a partir dali vão ver essa diferença em nós, vão ver que nós somos diferentes no jeito de falar, no jeito de pensar, são pessoas positivas, são pessoas cheias de fé, cheias de esperança, cheias de projetos, com sonhos, realizando sonhos, são pessoas que estamos prosperando em todas as áreas da nossa vida, nossa família está prosperando. E como aqui eu falei no manual, tem tudo que nós precisamos. E o próprio Jesus, ele diz que para seguir ele, quando recebe ele, tem que nascer de novo. E a mudança de mentalidade é nascer de novo, nascer para uma nova vida. É ser uma nova pessoa. Então isso aqui é cuidar da nossa família. Agora nós ressignificamos a nossa família, passamos para a nossa família tudo que nós aprendemos até aqui. Nossa família também já entendeu, já descobriu a identidade, já cuidou da área espiritual, já cuidou do emocional, do físico. E agora, como família, nós somos fortalecidos, estruturados, casa arrumada, empresa arrumada. Agora nós vamos desfrutar e vamos receber todas as bênçãos, porque Deus fala que toda sorte de bênção já foi lançada. É como se Deus ele tivesse dado o presente, como se fosse no Natal, né? A embalagem, o presente está ali pronta. É só eu preciso ir lá e pegar o meu presente, que toda sorte de bênção já foi dada. A gente só precisa tomar posse, a gente só precisa pegar. Então, agora que eu vou começar a viver o propósito de Deus, viver aquilo que Deus planejou para a minha vida, eu vou pegar esses presentes que Deus me deu e vou tomar posse. Porque Deus já deu toda sorte de bênção. Então, eu vou tomar posse e a partir daqui agora, desse momento com a minha família arrumada, a partir daqui, então agora eu vou começar a prosperar na minha área espiritual, a prosperar na minha área emocional e no meu físico, vou prosperar na minha área financeira, eu vou prosperar com a minha família e vou começar a desfrutar, ter tempos maravilhosos com a minha família, e o meu trabalho não é mais um peso, o meu trabalho é um desfrute. Porque eu vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Então agora vamos começar o passo do desfrute, de viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Então eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha explicado certinho cada passo, né, que essa área familiar
estruturada. Estou ficando por aqui. Deus te abençoe. Beijando no coração. Tchau, tchau.